E, tantã, começou. Bom, vou apresentar aqui. Pessoal, eu estou aqui hoje com o casal Leandro de Moura e Cristal de Moura, os dois quadrinistas do Recife, é isso? Não, Não, Aldo. Hã? Rio Grande do Norte, Rio Natal. Grande do Norte, desculpa. Eu sou a idade, então eu fico esperosado, viu, Cristal? E hoje vamos conversar com os dois. O Cristal, eu vou perguntar primeiro para você um negócio só. O Leandro é marcado muito pela coisa do terror, né? Pelo quadrinho do terror. Você é a mesma coisa? Você vai na mesma vibe? Eu gosto muito de terror também. Eu assisto muito filme de terror trash. E a primeira vez que eu publiquei impresso foi terror, né? Que foi o Maldito Sertão, a participação. E a minha veia é terror mesmo. Esse ano que eu estou tentando fazer uma história de sci-fi com um amigo da gente do coletivo, né? O Mário Hazek, que é uma história sobre robôs, Uhum. stand-up robô, que é um robozinho contando uma piada. Primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa fora do terror, mas a minha vibe é essa. Gosto muito. Então, o casal, a base do casal dos quadrinhos de vocês é terror. Terror. Trevas. É trevas e fofura. O casal trevoso, né? O Leandro está pondo no Catarse ontem, porque esse papo vai para o ar amanhã. É. É aquela história. É uma adaptação do Edgar Allan Poe, que é Os Gatos... Na verdade, Lovecraft. É Lovecraft? É Lovecraft. Eu tô ruim, errei o estado de vocês, errei o autor. Tá assim mesmo. Esse de Galo um pouco, fofo. Do Edgar Allan Poe, eu na minha cabeça é. E o Leandro, fala para nós o que é essa HQ, por que você resolveu adaptar o Lovecraft agora, o que é a história, para a turma saber também, né? Pronto, beleza, Lauro. Bom, você já acabou me apresentando, né? Meu nome de batismo é Leandro, mas meu nome de guerra é Leander, né? Já assinou há algum tempo. Rapariga. E assim, eu já publico quadrinho desde 2009, comecei a publicar na web, em coletivos, né? Publiquei alguns em antologias, né? A mais recente foi a VHS, com sucesso no Catarse, né? Enfim. Antes disso, né, eu tinha publicado a adaptação do Corvo, do Edgar Allan Poe, independente, né? E depois saiu com a editora Diário Macabro. E também foi uma coisa bem por acaso, porque não era um quadrinho para ser planejado, para ser publicado, muito menos produzido no ano passado. Tive a ideia, deu certo, né, e automaticamente eu pensei, acho que vou fazer mais uma adaptação de um clássico da literatura também. E pensei, por que não Lovecraft? E quando eu penso em Lovecraft, muita gente conhece mais aquela coisa do horror cósmico, né, de monstros como as histórias do mito de Cthulhu, Shub-Niggurath, né, Azathoth, por aí vai. E esse conto, Os Gatos de Luta, ele é um conto da primeira leva, né, de textos que ele enviou para a revista Pup, né, a Wake Tale, não sei se falei correto. E ele é um conto muito conhecido dele, muito admirado até pelo próprio autor, ele adorava gatos. Isso foi publicado em 1920. E quando eu fui ver, né, pesquisando, não tinha uma versão em quadrinhos desse conto ainda. Nem no Brasil, muito menos no mundo. Assim, existem pequenas versões feitas por fãs, mas é uma coisa bem mais amadora, né? Mais como fanfic, mesmo uma coisa do gênero assim. Então eu pensei, poxa, então tá na hora de alguém fazer, né? Acho que é hora de fazer essa adaptação. E quando eu comecei a pensar nessa adaptação, eu falei logo com a editora. A gente tinha feito uma parceria com o Corvo e deu certo, né? Eu vendi os direitos da obra. E a gente ficou conversando isso antes mesmo de participar da Comic Con no passado, do Butantan Gibicon. Eu já estava produzindo. Né? Eu comecei a produzir em meados de setembro, outubro. Então aí são 5, 6 meses de produção. Muita produção, viu? É um conto, ele é curtíssimo, é um conto que ele, sem dar um spoiler, Laudo, ele fala sobre uma cidade, né, Uta,
onde um casal de idosos, eles têm o terrível hábito de assassinar, de capturar e assassinar os gatos da região. Ah, É bem pesado, assim. Aí com a chegada da Casal do caravana, mal. é um casal trevoso mesmo. Com a chegada de uma pequena caravana, né, nessa caravana vem um menino chamado Mendes e um gato, e as coisas começam a acontecer bem estranhas e tem uma reviravolta bem interessante. E pensei, né, e claro, assim, a ideia de fazer adaptação também não é fazer algo muito óbvio, igual, porque também não faz sentido você pegar uma adaptação e fazer a mesma coisa, seja no cinema, na literatura, no quadrinho, né? Eu acho que você dá para brincar com a essência do texto original e transformar, e a ideia da adaptação é essa, transposição de uma mídia para outra, né? não, e aí tem essa coisa que a adaptação é a tua forma, é o jeito que você vai contar essa história, né? Então, Exatamente. e o Leandro, mas quantas páginas vai ter a HQ? Olha, a HQ, a história em si, ela já ficou com 50 páginas, só de história. Aí material extra, galeria de arte, enfim. Vai dar em torno de umas 70 a 72 páginas no total. Acho que no máximo é isso aí. Então, Uns assim, 5 litros de Dunkin, que é só é, preto. foi até Mas meio, assim, achei um pouco, até de certa forma, meio ousado, né, pensar em fazer isso, porque o conto ele é muito curto. O é conto, isso que eu ia ele... perguntar. Como é que ficou essa coisa de um conto que você pontuou bem, que é um conto bem curtinho do Lovecraft? Como é que foi essa coisa de você fazer? Que é um álbum grande, né, cara? Não é uma revista que você está fazendo, é um albinho aí com, de 50 páginas só de quadrinhos, né? Como é que foi? Por que você resolveu fazer ele grande assim? A ideia principal, Laudo, era justamente pensando no sentido de que, como o conto ele é curtíssimo, ele tem uma página e meia, 2 páginas, dependendo do tamanho da fonte, né, da tradução também, e não faria sentido escrever e desenhar uma história curtinha entre 10 15 páginas. Então, pensando em um álbum maior, para trazer nuances da narrativa primordial, né, do texto original. Então, para você ter ideia, uma das maneiras, pensando em termos de diagramação, de layout de páginas, foi fazer menos quadros. É uma coisa que eu estava pouco habituado a fazer nos trabalhos anteriores. Né? Eu sempre fazia, em média, 5 ou 6 quadros por página, às vezes 7, chegou até 12 quadros por página. Não recomendo, mas cheguei a fazer isso. Esse do Gatos, a média de quadros para ele tem 4, 5, tem página que você só vai ver 2 ou 3 quadros, né? Foi uma maneira de prolongar a história e também, ao mesmo tempo, de deixar o leitor mais imerso na narrativa. Né? Então, para você ter uma ideia, uma das... Não chega a ser spoiler, porque já até falei isso bem rápido numa live no Instagram, mas a narrativa ela é contada do ponto de vista dos gatos. Ou seja, você não vai ver os humanos como realmente deveriam ser, né? Rostinho bonitinho, fofinho e tal, não, assim. É como se realmente você estivesse acompanhando a natureza, observando e contando a história. Então, Isso ficou bem legal. ele ficou com uma pegada um pouco diferente. Não, ele tem um toque de, como é que eu posso dizer, de conto de fadas, né? Que até o texto original tem um pouco disso também. E a ideia era fazer com que você, leitor, leia e observe a narrativa como parte da obra. Então, é como se realmente você estivesse vendo a narrativa do ponto de vista do gato, no olhar do gato. Né? Então, você tem muita cena de vendo outros animais, né? Esquilos, Plano, plano. plantas. Tem muito plano aberto. Em alguns momentos, eu deixo uma câmera panorâmica para afastar ainda mais. Depois, eu aproximo muito ao leitor. Então, assim, ele é um quadrinho de terror com doses homeopáticas de fofura. Assim, Né? Leandro libertou a alma de gato que ele tem, sabe? Ele colocou umas cenas assim do gato observando a natureza, observando seres humanos, e eu achei isso muito legal. Tem umas cenas muito lindas assim que não parece que você está lendo um conto de terror. Tem Né? uma Tem o coisa. terror nas cenas que tem o casal, tudo o que eles fizeram de ruim, mas a história mesmo ficou muito linda, muito
suave. Tem uma coisa que eu posso estar falando bobagem e por falta de um maior conhecimento. Passou um avião lá daqui. Eu percebi. O aeroporto, então sempre passa avião por aqui, helicóptero ainda. Que assim, não é muito comum você ter o gato, né, que você, embora se tenha essa coisa do gato preto, né, que é ligado à bruxaria, terror e tal, mas não é muito comum você ter história de terror protagonizada por um bicho e por um gato, que é onde a coisa do fofinho, né, é mais evidente, né? Tô certo ou tô esse raciocínio, Leandro? Ou não é por aí, não? Não, é por aí mesmo, assim. A história, né, ela não tem, digamos assim, um protagonista fechadinho, amarradinho, tanto no texto original como nessa, na versão que eu acabei fazendo, né? Você tem... É como se tivesse realmente a alma do felino narrando a história. A ideia é mais essa. Tem uma cena específica que você vai ver um monte de gatos brancos, amarelos, pretos, enfim, organizando a narrativa, a cena. Então, a ideia também era para trazer não só um quadrinho que fãs do Lovecraft, né, poxa, que legal, um quadrinho que não vai naquela linha que a galera sempre gosta de fazer, né, os textos mais conhecidos, Dagon, o chamado de Cthulhu e por aí vai, que são os contos mais conhecidos e mais adaptados também, assim. Embora o Poe seja mais adaptado para os quadrinhos de outras mídias também. Mas esse conto, como eu mencionei, nunca tinha sido adaptado, né? E eu pensei, poxa, é uma coisa que eu imaginei, é que é difícil você ver histórias sendo narradas por animais, de certa forma, nesse sentido. E quando se faz, né, é um quadrinho mais caricato, né, com um desenho mais estilizado, e tem um tom mais fofinho, digamos assim. Então, fazer algo nesse sentido, uma coisa mais um traço mais realista, né? mais denso também, pretão, fechado. Então traz uma novidade. E a narrativa, ela bem por essa linha mesmo. Assim. E foi um desafio enorme, porque assim, não é todo mundo que gosta de desenhar animais também. Acho que você também concorda comigo. Né? Agora é mais a foita desenhar mulheres bonitas, rapazes jovens, bonitos, né? Um monte de gente musculosa e por aí vai. Quando você pega um pouco o outro lado, a coisa muda. Acho que respondeu. Eu acho que é assim, uma opinião sem ter visto, né? A ideia, quer dizer, você me mostrou umas coisas, né? Mas ver, eu falo a obra inteira. A coisa de você trabalhar com um protagonista, né? Com o protagonismo de animais, né? É uma coisa curiosa. E você tem esse lance, porque o gato é um bicho muito esquisito, né? Cheio de personalidade. Tem 3 aqui em Aqui em casa. casa. Gato. Ontem tive um quebra-bandeira da área de serviço, porque ele é obeso. Brincando assim, subiu na grade da área de serviço, caiu, só bolou. A Gato, torneira foi água para tudo é canto. gato tem uma coisa muito. Então, E eu acho uma opinião, né? Que é uma grande ideia você. Primeiro, trabalhar pelo lado comercial da coisa, trazer um autor que está bem em voga, que é o Lovecraft. E o tema, né, cara? Porque tem muito conto bom do Lovecraft que não é tão famoso, muito livro dele que não é tão popular assim e que valem a pena, cara, sabe? Que saem dessa coisa do demônio, né? Daqueles seres antigos, né? Aquelas coisas que nem, por exemplo, embora agora tem o filme do Nicolas Cage, né? Que embora seja um livro A Cor que Veio do Espaço, eu não lembro se é um livro ou é um conto, acho que é um conto, né? É um Conto. conto. Ele é quase um livro, né? Ele é um conto bem longo, na verdade. Ele é bem curioso. Eu acho que o filme não pega a mesma estrutura do livro, do conto, né? Porque o conto é bem estranho. Mas, enfim. Mas aí, Leandro, eu já volto para a gente entrar no tempero da coisa. O Cristão,
Você está fazendo um álbum agora com o roteiro da Larissa Palmieri, né? Fala para mim dele. Tem coisa para mostrar aí dele? Não. Não. Só tem, assim, as pin-ups que a gente estava fazendo para falar sobre a história de que vai ser lançado e tal, que é Insídia, né? Falando sobre um triângulo amoroso, e sobre vingança, vai ter muito terror e muita putaria. E assim, eu tô achando o máximo, porque a Larissa, ela é super profissional, ela fez um texto bem organizadinho, um roteiro, com várias referências, ela decupou bem direitinho, tá super organizado, e logo, logo, agora em maio mesmo, a gente vai começar a publicar, a produzir as páginas, né? Vou começar o lápis, Tá. ela e finalizando. As únicas coisas que eu tenho são as artes, né, que eu fiz para o Instagram, para falar sobre a Larissa, o que é, assim, vamos à ficha técnica. Quantas páginas, do que trata? Você falou de vingança, terror, putaria, mas o que é a história? Não precisa dar o fim, ou você não pode contar. É assim, tem coisas que eu não posso contar, porque a gente conta uma HQ. Mas é uma HQ com mais de 50 páginas. Tá. E somos só nós duas que estamos produzindo, né? O roteiro é totalmente dela. Foi a partir de uma história curta, de um mote, um argumento que eu falei para ela, né? Que eu estava pensando em escrever roteiro. Aí pensei nesse argumento desde o ano passado. Aí, conversando com ela lá na Comic Con. O argumento é seu. O argumento. Aí eu disse, Larissa, por que você não pega esse argumento? Vamos fazer uma história nós duas. De terror e putaria nós duas. Aí ela topou, pegou o argumento e começou a desenvolver a história. Desinvestadamente, assim, ela escreveu bastante, ficou empolgada, ambientou num local específico, descreveu bem direitinho como é a personalidade das irmãs, que elas são irmãs gêmeas, só que são totalmente antagônicas, assim, uma completamente diferente da outra, né? No que diz respeito às personalidades. E isso gera vários conflitos, desde a infância até a fase adulta. E tem cenas assim bem terríveis, que o argumento era o seguinte, que era uma história de um cara, que era um ninfomaníaco, e ele sempre contratava a mesma garota de programa para satisfazer os desejos sexuais dele. Só que, como ele era um ninfomaníaco, ele foi ficando cada vez mais curto de grana, né? Foi ficando defasado, sem grana. Então, ele perguntou se não tinha outra forma de pagar a ela. Aí ela disse, tem uma forma. Vamos fazer um sexo de um jeito assim diferente. Se você quiser me pagar dessa forma, ele topou. Só que aí ela queria transar com o nariz dele. Com o quê? O nariz dele. Aí ela pegou com o nariz dele e ele ficou sufocado, morreu. Aí pegou esse argumento e transformou no HQ. E a Larissa pegou e transformou no roteiro. Vai desmonetizar seu canal não, hein, Laudo? Isso aí, hein? Porque assim, Laudo, eu pensei nesse argumento para tratar sobre vários tabus que as pessoas não querem falar sobre o desejo sexual das mulheres, sobre que o sexo também pode se tornar um problema se você não souber tratar disso. São várias questões assim, né? Você sabe que é engraçado, porque engraçado é só para colocar um adjetivo aí, né? Porque não é engraçado, é só para falar a ideia. Que assim, é curioso como você... eu posso estar falando bobeira e ser uma desinformação, eu estar desinformado, né? Mas me passa muito, pelo menos é o que está sendo mais divulgado, o que vem mais a público para a gente tomar conhecimento, que as mulheres elas estão muito mais interessadas nessas possibilidades sexuais de contar histórias, sabe, de escarafunchar nas coisas, entendeu? Do que homem. Eu, por exemplo, quando eu fiz o bate-papo com a Germana, em um determinado momento a gente chegou nesse assunto que eu falei para ela, me passa essa impressão, você entendeu? E você me dando essa premissa da história,
E é legal porque você tem ali, inclusive, algo que já é comum e é óbvio, que é os pesos iguais, né? Você não tem a mulher submissa de um desejo, no Exatamente. caso masculino, né? É Ela a situação, sempre, né? Nesse argumento, a mulher que estava controlando a situação. Tanto a situação dela, de decidir ser uma garota de programa, que muitas decidem, tanto de querer um pagamento de uma forma que ninguém queria pagar. Você falou um negócio muito importante, sabe? Que eu já vi muito roteiro de quadrinho, de filme, cair nessa obviedade de garota, de mulher, de moça que vira prostituta, né? Seja qual nível que ela for, né? De nível que eu falo é, inclusive, de financeiro, né? De atendimento, né, de escalão ali, tem muita menina que foi porque queria, né? E tudo bem, assim, não é aquela coisa, a sociedade empurrou a gente para ir. Não é Tem, assim. tem algumas regiões do Brasil que, infelizmente, isso acontece, né? Que Não, são casos diferentes, sim, são são casos casos diferentes. distintos. São casos Mas distintos. nesse mote do argumento, foi um período da vida dela, que ela quis isso, pronto. Como muitas É, mulheres passaram por isso. conheci pelo menos umas duas garotas que eram, não sei se são mais, que isso faz muito tempo, que eram garotas de programa e que elas, pelo menos, falavam para mim, e eu não estava fazendo programa com Ah, eu já ia perguntar, hein, Laura? não, eu não estou justificando uma coisa, porque às vezes é um blá 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 para agradar o cliente, isso que eu quero dizer. Não, era um bate-papo assim, que elas falaram que elas faziam porque elas gostavam. E tudo certo, né? Então, assim, eu gosto muito disso, porque eu acho que no frigir dos ovos dessa produção feminina, tanto do terror como no sexo e as coisas juntas, vai derivar uma coisa nova. Porque, de repente, os meninos estão indo muito pro óbvio, né? Ainda, né? Ainda, Ainda. infelizmente. Ou, não, ou então na sofrência, né? Que tem vários que a gente conhece que ficam na sofrência. E aí a Larissa caiu como luva aí. Ela curtiu a ideia. Foi A quando nós... Larissa tem suas estranhezas escritas, né, ali. A Larissa é maravilhosa. Depois que a gente começou a se conhecer pelo grupo do WhatsApp para a produção do VHS, eu disse, não, eu vou conversar com a Larissa. Eu sempre quis fazer assim uma produção com outra garota, porque eu me sinto sozinha aqui no RN, sabe? Eu sou uma das poucas que produz HQs, longas, de terror. Geralmente aqui o pessoal faz sobre outros temas, outras coisas. Então, e no coletivo, sou a única mulher do coletivo, Quadro Novo. É uma macharada, né? 6 homens, isso eu A, tenho. a vida desse quadrinho, o seu e da Larissa, ô Cristal, vai ser o quê? Catarse? Tem algum editor Foi catarse. para Nós, esse ano? Hã? nós nos Para esse... separamos criativamente, né? Foi. Nosso último trabalho juntos foi o Insonho, que foi lançado no Butantan CXP ano passado, né, Lauro? Aí não, Hum. só pode fazer trabalhos com outra galera, e eu também, né? Quero fazer as coisas sozinho, né? E outras Isso, parcerias. foi um divórcio criativo. Casamento aberto, pelo menos na criatividade, né? Na criação. Exatamente. Mas, Lauro, a gente começou a trabalhar juntos há pouco tempo, não tem 2 anos, foi muito rápido. Não, foi bom. A Germana estava contando para mim que quando ela fez o Gibi Menininha, que também é terror e putaria, né? Ou terror e sexo, né? Que ela falou assim, Laudo, pelo fato de você desenhar a Tianinha, ninguém te mandou uma foto do pinto, né? Do pau, né? Eu falei, não, já mandaram. Não, No primeiro momento você fala assim, nossa, que horror, né? Cada nego louco que tem, enfim. Mas é legal isso, não receber a foto de um pau, porque você vê o grau de escroto que o ser humano chega, né? E isso te inspira, né? Nudes, né? Tem os nudes, tem os fake nudes. É, é, eu nunca,
Você nunca teve, o Cristal, algo assim desse tipo? Alguém te mandar um negócio, alguém te abordar na rede social? Assim, vi fazer algumas perguntas meio estranhas, É, de algumas coisas já, mas eu sou bem fina, de umas cortadas assim, tipo, porque coisa de terror. as pessoas tendem, e com mulher, infelizmente, né, ainda tem isso, que é achar que você, assim, tem vários pontos, né? Vou pôr minha mão aqui para ficar bem, que você é isso que você desenha. As pessoas não entendem que às vezes é apenas uma válvula de escape de criação e que se você é aquilo que você desenha, ninguém tem nada com isso também, né? E ninguém paga minhas Exatamente. contas. É, porque assim, pelo fato de eu ser professora, ser jovem, ser popular, fazer histórias de terror, todo mundo acha que porra louca, que pode falar o que quiser, que pode agir do jeito que bem entender. E não é assim. Né? Não é porque você produz arte que você tá para qualquer coisa. Arte é uma coisa séria, não é todo mundo que faz e não é de todo jeito que se faz. Tem todo um estudo e produção e preparo para que você faça alguma coisa relacionada à arte no geral. E, infelizmente, nem todo mundo está disposto a se esforçar para aprender isso. Por Ou isso que entender, né? acontece, ou entender. Né? O... Agora eu vou para o marido. Ô, Leandro, eu vou perguntar um negócio para você, mas primeiro eu vou perguntar uma outra, e aí eu ligo, né? Que é assim, o que influência que você teve? O que foi, ou de quadrinho, ou de artes plásticas, seja lá o que ilustração, que você falou, puta, lá atrás, você falou, é isso que eu quero fazer. Quem que foi? Olha, assim, foi engraçado que eu nunca fui uma pessoa de ler muitos super-heróis, né? Eu sempre gostei de. Acho que eu ainda gostava mais do Batman, até hoje ainda gosto, assim, mas não sou aquela pessoa que vai ler o tempo inteiro. Mas eu lembro que 4, 5 anos de idade, eu lia. O primeiro quadrinho que eu li foi a Turma do Penadinho. Então já o mal já começou por aí. Já começou do penadinha. Já começou por aí, né? E aos poucos, né, eu fui tendo mais contato com as revistas ali da coisa da Editora Globo, Abril, né? Aquele material da antigo Jaspion, Turma da Mônica, mais li pouco também, li mais Chico Bento, né? Especificamente, os Trapalhões, enfim. Muito material eu sou, né? Tá aparecendo, né? E na verdade não sou tão novinho assim, eu tô com 36, né? Então nasci em 84. Mas eu sempre fui muito ligado a gostar do gênero terror. Né? E engraçado porque eu comecei a ler primeiro coisa de super-heróis, depois dos 14, 15 anos, 16 anos, é que eu comecei a ter mais contato com o terror. Né? Embora o terror veio mais pelo cinema. Né? Cine Trash, né? Zé do Caixão, todo material com Mojica. Né? Inclusive o seu também foi uma referência por um bom tempo, né? Ainda é, claro, na verdade. A Né? gente pula essa parte que não é referência que se presta, mas tudo bem. Vamos adiante. Mas assim, eu fui, né, e sou da escola de caras como Brecht, Top, Frazetta, Nolan, né, entre outros, Brian Boland, David Gibbons, Frank Miller, enfim, isso de quadrinistas. Corben, né, mas eu também sempre fui muito influenciado pelo cinema e por artes plásticas também, né, eu sou formado em artes visuais, assim como atriz, então pintores como Goya, Caravaggio. Caravaggio, né? A escola mais tanto da arte barroca como expressionista também, o próprio Dalí, né? Surrealismo, enfim, Geiger também, já ligado para o design e a Gag pintura. maravilhoso. Então, assim, eu procuro, eu tenho influência base, né? Desde realmente por gente querer entender, querer produzir, mas essas influências elas mudam conforme o trabalho mesmo, assim. O... Você é autodidata? Ou você estudou, fez escola? Tem isso? Como é que é? Eu fiz, assim, eu comecei como autodidata, né? Assim como era da galera que começa a desenhar, a pintar. Mas eu fiz um curso rápido com o Geraldo Borges, 2014, acho. Mas eu já produzi, Geral. é, Tiradão. com o Geraldo Borges, Então eu já produzia quadrinhos há um tempo, né? Eu produzo desde 2000 e, assim,
publicação mesmo impressa 2009, né? Não, 2013, na verdade. 2009 eu comprei na web, mas sempre teve essa coisa com desenho, com escrever, né? Eu comecei, engraçado, eu escrevia, desenhava, só que por um tempo eu esqueci de entender essa coisa de escrever, depois eu fui pensar, puxa, tem que voltar a escrever e desenhar, né? Tanto é que os trabalhos mais recentes, eu escrevi e desenhei, né? No caso do Insônio, eu escrevi com a Cris, e a Cris desenhou, foi lançado na Comic Con e no Butantan. O Corvo, a edição independente, e tanto a edição com a editora também, tem pouco material extra. Eu escrevi e desenhei a adaptação do Edgar Allan Poe, mas os outros anteriores, né, o Lovenomicon, que é um tributo a HP Lovecraft, foi lançado em 2015 pela editora Escribas, daqui de Natal, é um coletivo. Ele já está esgotado. Esse eu desenhei com o roteiro do Renato Medeiros, que é filósofo. Aí participei de algumas antologias, como a Visualizando Citações, que foi indicada ao HQ Mix, pela Milena Azevedo. Ela organizou o projeto, eu fiz as duas histórias, eu desenhei. Além do Aí eu amo ver. Aí tem o nosso. Pronto, esse aqui é o primeiro quadrinho que a Cris desenhou, né? O modo Ah, sim. Levanta mais um pouco, Leandro. Isso. Tá, legal. Do livro homônimo, do Márcio Benjamin. E a Cris desenhou esse projeto, né? Uma das histórias. Só que não foi comigo, né? Fez o desenho com o roteiro do Renato. E teve Horas Escuras, que a gente lançou lá no FIC, em 2018. Né? Eu escrevi, desenhei com ela. A gente dividiu a arte. Então, assim, eu sempre escrevi e desenhei. E sempre tive essa coisa de querer tentar entender os dois lados da mesma moeda, né? Tanto a parte textual, escrita, quanto a parte imagética. Então, assim, eu sempre Como é que é, Leandro? Deixa eu concluir uma pergunta para ir para uma outra, senão eu vou embolar. Tem um negócio no seu desenho que é o seguinte, e aí não é, eu vou te perguntar não pela técnica, é mais pelo campo da sensação que você quer passar. Que é muito gozado, que é assim, é um quadrinho que ele te dá muito uma sensação. É que nem, por exemplo, você vê o Breca pai, o Breca clássico, né? Você tem uma impressão que o Brecha, né? Eu falo Brecha. E você tem a impressão que a cena ela está num lugar sem luz e que em determinado momento chega alguém com uma luminária, com um flashlight lá, alguma coisa assim, e põe próximo ou põe na cara do personagem, né? Mort Cinder, tem essas coisas ali e tal, e dá aquela luz, e aí dá um clima muito estranho, que ele se adequa tanto para o terror como para o suspense, né? Ele dá uma aura, ele dá um realismo, embora eu vou chegar nisso para chegar para perguntar, né? Isso é uma leitura minha, né? Embora ele dá um realismo, embora o desenho do Brecker não seja tão escarradamente acadêmico, né? Tão realista, mas dá uma realidade maior que desenhos realistas aonde você tem aquilo ali no claro, mesmo que tenha imagens com sombras, você está entendendo o que eu estou falando? O teu desenho tem isso, cara. Ele tem umas imagens que você põe, como nesse que você fez com a Cristal, no do Corvo, tem umas imagens que elas estão no escuro e de repente se ilumina. É como se fosse uma sensação de você entrar numa casa abandonada, está obviamente toda escura, e você entra com como é que fala? Uma lâmpada, uma luminária, uma lanterna, Laura. Eu falei flashlight, fui para o inglês e um termo velho, né? Uma lanterna, e em determinado momento você dá uma luz ali e você vê uma figura, sabe? O teu desenho ele me dá bem isso. Por que é isso, Leandro? Leander? Vamos no artístico. O que é isso, cara? Olha, assim, é uma coisa, quando eu penso em criar não só um quadrinho, até ilustração mesmo avulsa, né, para seja a capa de um livro, ou uma ilustração mais
por diversão mesmo. Mas vamos falar para o quadrinho, né? Quando se fala em quadrinho, especificamente terror, suspense, Laudo, eu imagino o seguinte, é uma atmosfera. Eu imagino que quando você quer consumir esse tipo de conteúdo, né, seja cinema, né, seja uma série, livro, enfim, quadrinho, mas a gente quer uma atmosfera muito específica, né? Independente se você tem um traço mais estilizado ou mais acadêmico, né? Isso, claro que um mais, não vou dizer nem acadêmico, mas mais próximo da realidade, mais naturalista, ele de certa forma vai causar uma empatia um pouco maior com o leitor e, consequentemente, medo, conforme você vai narrar essa história, né? Quando eu pensei em Horas Escuras, falei que você mencionou que a gente mostrou que é isso aqui. Mostra aí. Ô, Leandro, faz um favor, dá uma folheia só um pouquinho aí para a turma ver. Então, vamos lá. O Horas Escuras, quando eu escrevi o roteiro, né? Aliás, antes mesmo até de escrever, eu já pensava no seguinte, Naldo. Era um questionamento que eu sempre tive também. E parando para pensar, realmente fazia sentido naquela época. Hoje em dia não sei se ainda faz, acho que faz também. Quando você faz terror no cinema, né, e no quadrinho, é muito fácil você mostrar, né, seja um monstro, uma criatura, um demônio, uma bruxa, enfim. Mas eu queria fazer um quadrinho, né, eu também sou fã daquela galera claro, Shimamoto, né, Gedeone, o Flávio Collin, entre outros, assim, Eugênio Polonês, toda essa geração eu conheço, né, também. Não sou da geração um pouco para frente, mas conheço todo esse material. São influências para mim também, claro. É o que eu às vezes sinto falta na galera que está produzindo hoje em dia, essa bagagem, sabe, de produção, de pesquisa. Esse preparo, né? Esse preparo também, acho importante. E quando eu penso nesse sentido, Laudo, voltando para a produção, é pensar numa atmosfera específica, pensar que aquele leitor que vai ler sua obra, que ele vai querer mergulhar naquele universo, aquele universo que você criou, né? Horas Escuras, ele tem muito disso. Teve muita gente que leu, foi dormir à noite, foi complicado para dormir. Diz, olha, mas se você quiser comprar, se você realmente quer sentir um clima mais imersivo, né? Medo, leia de dia, né? Independente de sua crença ou não, ele é um quadrinho que ele fala, assim, dá spoilers. Tem vídeo no YouTube, por sinal, do pessoal do canal do Meia Toa e do Papo Cabelo. Ficaram bem legais, por sinal. E são obras que quando eu imagino em criar, né? Vou voltar para Horas Escuras, eu criei uma atmosfera muito específica, porque eu imaginava, eu estava vendo muito filme saindo uns 4, 5, 6 anos atrás, que tratava essa coisa mais de possessão, só que mais escrachada, né? Mostrar a minha endemoniada lá e tal, assim, aquela coisa de vomitar e por aí vai. Eu queria mostrar um pouco mais de sutileza. Na verdade, não mostrar, né? Aquele medo que o próprio Lovecraft fala, né? Que é o medo do desconhecido. O pior medo é esse, que você não vê. Então, quando você cria uma sensação, uma atmosfera, acho que vem bem a calhar, né? E traz o leitor para dentro da história, Laudo. Eu acho que é muito importante disso. Que até a galera que está comentando ultimamente, né? Que tem eu acho meio complicado essa coisa de um subgênero, porque você meio que desrespeita o próprio gênero, né? Que é o pós-horror, né? É como se você quisesse colocar algo... Ah, se é terror, então não tem valor, né? Enfim, aí o jornalista do The Guardian, ele até colocou saiu em 2017 esse gênero, aliás, essa nomenclatura aí, né? Para chamar atenção e tal, eu acho nesse sentido. Aí trouxe filmes como A Bruxa, Ao Cair da Noite, né? Hereditário um pouco mais para frente, 2018, né? Filmes que trazem essa atmosfera. E quadrinho, realmente, eu não lembro de ter visto antes, assim, posso estar enganado, mas não lembro de ter visto um quadrinho mais sutil, com uma pegada mais intimista, mais psicológica, assim, não lembro. Claro que deve ter, eu desconheço, é lógico, mas, assim, é uma coisa, no Brasil é muito mais difícil você ver esse tipo de coisa. Então, Assim, no Brasil, então, você vê, por exemplo, lá no passado, por exemplo, isso do clima, né, não é clima, como é que a gente fala? A Cristal falou agora há pouco. Hã? Atmosfera?
A atmosfera, exatamente, a atmosfera da história tinha caras do passado, Shimamoto, passado, mas que produz ainda, né, o Nico Rosso, que é meu grande, o Nico Rosso tinha mestre de dar um clima na coisa ali todo. E o Brasil, ele teve essa tradição de terror muito tempo, né? Sim. E eu acho assim, do que eu vejo, por exemplo, tem a Roberta Cirne, que está na minha reta de eu, no bom sentido, pegar ela para a gente bater um papo. Tinha vocês, tem o Marcelo. Hã? Icarol. Tem o Icarol, então, assim, você tem um pessoal que está fazendo isso, você entendeu? O terror, ele é um entretenimento. Ele é um entretenimento, é um gênero de entretenimento, como você tem aventura, ficção, humor, sei lá. E eu acho importante isso, porque você traz, eu vi na live de você com o Icarol lá, você trabalhar com outros temas, você trabalhar o tema do terror em si, quer você trabalhar com clássico ou com assunto brasileiro, né? Que o Brasil é muito rico com elementos de terror aí, né? Aliás, tem um negócio muito engraçado, né? Porque eu posso estar falando, eu sempre me justifico para ninguém não chegar e falar, mas não é isso. Não, estou falando que tem muita coisa que, por exemplo, no folclore, quando vai para a mídia ou vai para as coisas, fica num tom meio de piada, meio leve, mas a base desses mitos brasileiros são pesados, né? São pesados. O Saci mesmo, ele é pesado, né? Ele tem umas coisas que isso que é. O Ícaro tem essa preocupação ali com o trabalho dele. O Marcel Bartolo, né, junto com o Rodrigo Ramos lá, e que tem uma coisa meio urbana também. Eu acho interessante isso daí, sabe? Você dá que vocês estão fazendo dá um fôlego novo, né? Se dá um fôlego novo, porque, enfim, né? Mas um fôlego novo entendendo o que está para trás, né? Verdade, verdade. É muito importante, né? Que eu acho que é uma das coisas que eu acho bem complicadas hoje na cena. A gente tem uma cena muito forte de quadrinho, né, no Brasil, né, Lauro? Tá muito, muito grande, mas, assim, tem de tudo, né? Tem coisa boa, coisa ruim, né? Tem de tudo, tem tudo. Mas eu acho que o que eu vejo, não posso estar enganado também, claro, quem sou eu para dizer isso, mas eu vejo que na grande maioria, sim, a galera falta pesquisa, sabe? Não é só, eu não sei se você comentou no primeiro papo com a Lei, que essa coisa mesmo de você preocupar, se você quer desenhar, quer fazer quadrinho, quer fazer ilustração, se você quer para o digital, beleza, mas vamos aprender primeiro a técnicas tradicionais, né? Vamos procurar entender os materiais que vão lhe fornecer, né? Um melhor desempenho, né? Pesquisar mesmo, né? Não só o desenho, mas ler, né? Assistir muito filme, ler muito livro, quadrinho, né? É uma bagagem, né? O seu acervo mental e cultural, ele vai fazer parte inexoravelmente das suas criações, da sua produção, né? Acho que é uma coisa ligada à outra. Porque até você pega, por exemplo, um cara que nem tá um vento, a gente está falando de terror, né? Tá um vento. Vai dar um tá um sol bonito aqui, mas tá um vento aqui de fora terrível. Porque assim, é curioso, porque por exemplo, uma vez conversando com um amigo meu sobre a turma de muita molecada, muita gente que quer escrever quadrinho místico, e tem a referência do Grant Morrison, principalmente do Alan Moore, e aí vai nesses caras, e aí se limita muito a ler um Aleister Crowley, né? Sim, mas sim. Aí, sabe, pesquisa, porque tem uns caras muito mais foda, não que o Aleister Crowley não seja, não é isso?
Mas tem uns caras lá para trás que eram, sabe? É a mesma coisa autor, né, cara? Você pegar... Oi? E também você estudar o artista que você gosta e a referência daquele artista que você gosta. Exatamente, é chegar na outra ponte. A influência As primeira. influências, porque aí você vai entender aquele estilo, vai entender mais aquele conteúdo para você adaptar do seu jeito que você quer. Porque às vezes você pega muito autor, né, muita autora do passado, né, e você vai entender o contexto dela, por que ela escreveu aquilo, e às vezes, mesmo você estando dentro de uma outra época que ela viveu, o autor viveu, a autora viveu, mas às vezes são dramas pessoais que hoje em dia ainda se vive, né? Então, e que moveu a pessoa, ao invés de escrever uma coisa, escrever outra. Ô, Cristal, fala para mim, como é que é casada com um artista de quadrinhos, você, uma artista de quadrinhos, como é que é escrever um negócio junto, fazer uma história junto com o marido aí? Como é que é? Como é que é essa química aí? Assim, Laudo, sabe? Eu amo, é meio Não, assim, é uma situação legal, é muito bom você compartilhar algo tão produtivo, tão bom com a pessoa com quem você está dividindo sua vida. Né? A gente produz junto e tudo mais. Eu estou desenhando uma história que não é com o Leandro, mas eu fico perguntando, Leandro, e essa história que você acha o quê? Do mesmo jeito ele com os gatos. Ela primeiro vem me perguntar, o que você acha dessa página? O que você acha disso? E a gente tem esse olhar fora da história um do outro para a gente se ajudar. E, com certeza, volta e meia acontece, né? Uma rusga ou outra, diz, eu não concordo com isso, assim, mas, no mais, é muito bom. Dá uma segurança, o trabalho cresce mais, eu acho que a gente respeita muito o espaço um do outro, e isso reflete no nosso trabalho. A gente tem uma produção boa. O que veio de influência para você, Cristal? O que lá atrás? Porque quando a gente se conheceu num sebo. Hum. Num sebo, aqui em Parnamirim, em 2005. Ele anda me apresentando New Game, me apresentando Edgar Allan Poe, assim, e foi aumentando meu repertório, tanto de quadrinhos quanto de livros. Eu já lia algumas coisas, não lia tanto, estava mais interessada em ilustração, em tatuagens, e depois eu fui estudar tatuagem, que eu tatuo até hoje, mas de influência de leitura foi muito bom. Aprendi a ler mais e pesquisar mais depois que a gente se conheceu. Ele foi dando aquele flerte e já armando a cama, né? Olha, eu gosto disso aqui, sabe como é? Esse quadrinho, hã? Porque no dia que a gente se conheceu no sebo, eu estava levando uns desenhos para vender para o sebista, para comprar livro, para pagar o cursinho. Aí eu só ouvi aquela voz, aquele trovão lá dentro do sebo. Posso ver também os seus desenhos? Ah, Nós tínhamos amigos em comuns também, né? Aí acabou que nos unimos, né, diretamente. Mas é engraçado nesse sentido, assim. A gente estamos casados há 10 anos já, 10 né? Anos. 10 anos, né? Aí começou o relacionamento em 2006, né? Faz uns 14 anos que estamos juntos. E diferente dela, Lauda, assim, ela começou a entrar nesse mundo do quadrinho, nesse universo geral, né? De certa forma por influência mesmo, né? Até produzir, mas eu já queria fazer quadrinho desde criança, desde tentar se envolver com desenho, aquela coisa, né? Entrei em vários projetos que nunca deram certo na adolescência, né? Aquela coisa que a gente sabe que acontece mesmo, assim. E só que aí, quando começou a produzir, né? Publicar na web, num antigo coletivo que eu fazia parte, e até que publicou depois o Love Nome Com e o Maldito Sertão, né? Que é o coletivo Quadro 9 que a gente faz parte agora. Tem o Razek, tem o Renato, tem o Rodrigo Xavier, Galego, Garcia, uma galera boa também aí. E a gente não produziu diretamente. Eu conheci a Cris, vamos fazer um quadrinho juntos. A gente só veio fazer de verdade. Só em 2018. Só Horas Escuras, né? Eu já estava publicando desde 2009.
mas ela tinha feito 2 ou 3 publicações em antologias curtinhas, e não, vamos fazer agora. Aí fizemos Horas Escuras, na sequência veio Em Sonho ano passado, a VHS e só. Pronto. Aí terminamos a parceria criativa por um tempo. Ô, Leandro, ah, Casamento assim de produção só durou 2 anos e meio. 2 anos e meio. A gente se divorciou. não, mas, por exemplo, pegar um exemplo, é o Horas Escuras aí. Mostra ele aí, mostra ele aí. O Horas Escuras, que é uma baita capa isso aí, aliás, né? É uma outra. Essa capa ela é punk, ela diz o que veio, então, eu estava falando da imagem, daquela coisa da lanterna, na contracapa ilustra bem isso. Como é que, falando de uma maneira até para a turma que vê esses meus vídeos, o Leandro, que já falaram para mim para eu ser mais didático, né? Falaram, Aldo, você precisa ensinar mais como é que é. Eu falei, não, mas como é que é? Vai na escola, né? Exatamente. Escola, como é que tem papel, não sei o quê. O Leandro, que está, por exemplo, no caso do Horas Escuras, dá uns brancos na minha cabeça. Fica ficando esclerosado. Como é que é? Como é que aconteceu isso? Como é que, assim, o Big Bang de vocês aí, como é que foi? Quem que chegou, falou, olha, eu estou com uma ideia assim, como é que veio a ideia? Conta para mim. Foi você, foi o Leandro, como é que foi? Eu sempre caminhei ele para produzir um HQ com ele. Aí ele deu de presente de casamento essa história. Aí ele disse, vou dar um presente de casamento, pega esse roteiro aqui. Aí a gente publicou e foi lançar lá no PIC, em BH. A ideia lá por trás era, eu acho que eu mencionei brevemente minutos atrás, que eu queria justamente fazer uma história de terror sobre possessão, mas que não mostrasse diretamente as coisas acontecendo, né, de fato. Eu queria mostrar uma coisa mais sutil. Então, eu juntei lembranças da infância. Eu lembro muito de minha família católica, a grande parte, né, os avós e tudo, mãe, pai também. E eu lembro quando era criança, acho que devia ter uns 5, 6 anos, 7, até uns 10, eu acho. Eu lembro tinha um quarto na casa da minha avó que era cheio de imagens de santos, né, Jesus Cristo crucificado e tal. E aquilo ali, mesmo durante o dia, causava um estranhamento terrível para mim. E aí eu peguei essas lembranças de infância, lembrei de outros filmes que eu tinha assistido também, né, que envolviam possessão, como o clássico Exorcista, o próprio Bebê Rosemary, né, do Roman Polanski, né, essas coisas mais fofinhas assim, né, digamos. E a necessidade de contar uma história de terror onde eu não quisesse mostrar absolutamente nada. Então, quando eu pensei nisso, a ideia era fazer uma história bem curtinha, mas quando eu vi que a coisa ia crescer mais e tal, então eu disse, eu quero fazer um quadrinho totalmente preto e branco, pico de pena, pincel, técnicas tradicionais mesmo, assim. Vamos fazer com a Cris, já que ela estava a fim de fazer essa, então bora fazer, né? Então, ela acabou que ela deu muito certo, né? Eu lembro que eu me senti aliviado, Laudo, quando escrevi o projeto, né? Quando escrevi, desenhei, quando terminei, na verdade. Porque era um tema muito pesado, né? Então, enquanto eu escrevi o roteiro, tava ouvindo muito black metal. Eu gosto de metal também, muito metal. Me identifiquei muito com o vídeo que você fez com o Ale, porque eu mais um da galera do metal. O Ale é completamente. Muito black metal, muito trilha sonora de filme de terror, música clássica, adoro Sons também. do inferno, viu, Lado? Porque ele tá de madrugada ali desenhando outra sala. Escrevendo também, né? Escrevendo, desenhando uns sons infernais. Você acordar assim, de madrugada, meu Deus, que barulho é esse, meu Deus? Aí você olhar assim no escuro e não... É assustador. Aí por isso que... Aí eu senti esse alívio porque, como era um tema era muito pesado... O sono é bom, Leandro, depois disso? O sono não, é sossegado. Assim, eu tenho insônia por vida há muito tempo, né? Mas aí tá de boa. Não me assusta tão fácil assim. Mas, assim, é uma coisa que eu senti, Laudo, foi um alívio muito grande quando eu terminei o projeto inteiro, né? Porque era realmente um tema muito complexo, pesado demais, por sinal, assim. Independente de se você crê em Alá, em Deus, enfim, qualquer outra divindade, religião, assim, é um quadrinho que, de certa forma, realmente ele assusta.
por não mostrar e por trazer pequenas nuances de uma atmosfera, como você mencionou, né? Então eu queria criar algo que o leitor se sentisse incomodado. Acho que quando você faz um gênero comédia e terror, são dois gêneros que são opostos, mas se você não faz uma história que o leitor vai sentir repulsa, né? Isso eu não digo mostrar sangue, violência, etc., mas sentir medo, mesmo sentir um pavor. Ou se você não conseguir rir horrores, né? Então acho que não funciona. Então é ela que faça isso, né? Que Você tenta... sabe que essa HQ, esse trabalho de vocês, tem uma coisa curiosa que é justamente essa questão de tratar da possessão sem ela ser carnavalesca, vamos dizer assim, sabe? É, ela não é espalhafatosa, é o termo que eu queria usar. Ela não é espalhafatosa. Então, eu lembro que uma vez eu fui conversar com um diretor brasileiro de cinema que tinha feito uma série, uma minissérie, eu não lembro agora, uma minissérie ou um filme para Netflix sobre terror, acho que era Exorcismo, alguma coisa. É horrível, eu sou péssimo para dar a referência, e se não é pessoa com o meu convívio, então não rola. Mas, enfim, eu conheci esse diretor que me apresentaram ele num evento de quadrinho aqui em São Paulo, e a gente conversando, e eu na brincadeira, né, eu vi o trailer do filme dele, ali que ficava passando o tempo todo, eu virei para ele e falei assim, escuta, por que todo filme de possessão tem que ser uma garota santa, uma garota boazinha, né? Ela não pode ser uma B10, porque foda-se, né? De repente ela buscou algo e algo veio, um tempo. E por que tem que ser toda com aqueles cabelos lá? Como é que é aquela menina do poço? Hã? A Samara. Samara. Da Samara. E com um camisolão a lá Linda Blair há 40, quase 50 anos atrás, né? Eu falei, nenhuma menina dorme mais de camisolão, né? Não. Você entendeu? Eu falei, lógico que não precisa ser de camisolinha para mostrar os pés, não, de calcinha, não falo isso. Se bem que esse lado meio erótico, meio louco. Eu falei, por quê? Ele falou, não, mas são. Eu falei meio na piada com ele. Eu falei, mas por que que. Ele falou assim, mas são clichês que funcionam no cinema. E aí chega na HQ de vocês, porque a questão de possessão, os próprios segmentos espiritualistas, né, o próprio espiritismo, né, vamos dizer, ele tem um número de casos, independente de ser real, de não ser loucura, não vem ao caso. Mas em que você não tem um exorcista ali. A pessoa vira a cabeça, você tem casos que a pessoa está normal ali, você entendeu? Você vê, tá? Então isso aterroriza mais, né? Isso é mais assustador. Eu lembro que você falou, Lauda, assim, agora, é uma coisa que eu até esqueci de dizer. Quando eu pensei nesse quadrinho, quando eu pensei em escrever o roteiro e desenhar com a atriz, eu pensei muito em cinema. Para mim, então, eu fui fazendo alguns cortes, assim. Eu lembrei de tal coisa que eu vi tal filme e não quero isso. Então, quando eu imaginei o roteiro e a história, de modo geral, eu escrevi pensando já na trilha sonora, né? Eu já imaginei toda a atmosfera, me imaginei dentro da história também, me imaginei sentindo medo daquele ambiente. Então, assim, eu esqueci tudo que eu tinha visto assim, um quadrinho recente, né, de terror, não. Eu esqueço qualquer outra obra nesse sentido e penso como se eu fosse fazer um filme. Eu diria que ele foi meu filme papel, meu filme pobre, papel, né? Então, assim, eu já imaginei a trilha sonora, né? O ambiente inteiro, né? Desde esse ambiente pesadão, né? Tem a brincadeirinha que você comentou, na contracapa são, sabe aquele fantasminha que a gente desenha quando criança, né? Que é aquele pano com os dois furinhos para representar os olhos. A ideia é essa. Só que, pô, imagina essa cena sendo terrível, né? Então, era para trazer esse medo meio que infância, mas ao mesmo tempo esse medo real, né, de possessão também. E tem outra coisa, né? Por mais que ele seja um quadrinho que trata sobre sobrenatural, de modo geral, mas nas entrelinhas também tem uma questão ali sobre depressão também. Tem essa preocupação. Eu lembro que na época, como ele é um quadrinho muito fechado, né, muito escuro, né, quanto mais você lê, você vai percebendo a ideia de opressão. Eu lembro que teve gente que leu uma, duas, três vezes, traz uma ideia de clausura. Eu lembro de
pesquisas, né, sobre o tema, sobre a doença, a depressão, a gente sabe que as pessoas realmente se isolam, né? É inevitável. Então, assim, você pode ler também por esse lado, não só o lado sobrenatural também, tem a questão social também envolvida. Acho que é válido a gente comentar sobre isso. Tem uma coisa da edição de vocês, da edição dos teus trabalhos, que ele tem isso. A começar de quando você... E é importante pensar isso. Muitas vezes, você sabe disso, tem muito autor maravilhoso, mas que peca, né? Autora e autora, né? Que pecam na edição, sabe? Por não ter um feeling para a coisa, não ter jeito para a coisa do design, né? Não é porque o cara desenha que o cara tem que ser um design, é uma coisa óbvia. Tem uma coisa que é curiosa no trabalho de vocês, um teu, que quando você pega os teus quadrinhos, né? Isso aqui faz de conta que é um quadrinho teu, eu devia ter pego o laudo. Que você... aquilo tudo que você está querendo passar já está ali porque ele é todo escuro, ele tem a capa escura contra a capa escura, então assim você já está pegando algo que já naquele teu primeiro contato, que é o pegar a edição, você já está tendo isso. Isso é muito importante, sabe? E às vezes a pessoa não tem nem essa impressão num primeiro plano, num primeiro momento, né? Mas ela já está carregando isso, né? Ela já está carregando essa sensação. Ela pega esse gibi com a capa escura, que nem esse do Hora Sombria, o título não está aqui, ele está embaixo. Então, assim, a primeira coisa que você vê é essa capa escura com esse... Com essa, é uma porta, né? Já é uma porta. Você está batendo a porta. Uma porta. Como é que chama esse batedor ali? Hã? Trava. Trava. Me contaram uma vez uma história do porquê disso aí em Portugal, que eu achei ótimo isso aí, enfim, por que chama trava e tal. E então você já vê essa imagem escura, e você pega o álbum, ele é todo escuro, enfim, né, é o que eu estou falando. Então isso é muito importante, você já pensar no produto, não só ele ali, o miolo, né? Você pensar nele todo, né? Isso, porque você... É o que eu percebi, Lauro, vendo o seu já clássico álbum com o Dead Miss, né, que é o Olimpo Tropical. Ele tem muito disso também. Eu lembro que quando eu li, você se sente dentro daquelas vielas, dos becos ali, né, daquela coisa quase que entrincheirada. Eu achei muito legal nisso. Na história, sim, já é muito boa, mas essa sensação também de você estar num campo apertado demais. Né? Tem uma coisa que assim, é aquela história. Uma vez, assim, o foco é vocês, né, não sou eu. Mas assim, uma vez uma pessoa como comentou, eu faço quadrinho para Mestre do Terror, né? Faço uma série lá que na verdade é uma brincadeira da minha parte. É sério, eu não brinco de serviço, mas ela é uma brincadeira porque ela é uma história que não se leva a sério. A série, a proposta da série, que a Anne, a filha de Drácula, é uma piada, né? Mais uma filha de Drácula, né? A ideia é bem essa. Então, assim, o quadrinho ele não se leva a sério, porque eu não sou um autor de terror, eu não me considero. Não é um assunto que eu penso, enfim. Mas tem uma questão que é o seguinte, essa questão que você está falando, eu andei ali parece que você vê a favela, que você anda nas ruas, né, no caso do Olimpo, é tudo uma experiência, tanto física como aqui, né? Então, que nem por isso que eu te perguntei agora há pouco lá atrás, o lance agora há pouco lá atrás, tem um paradoxo, mas enfim, né? Que é essa questão do clima que a tua história tem, né? Do clima, dessa coisa sombria que a tua história tem. Por que você quer fazer isso? Você me explicou, você entendeu? Então, assim, para você fazer isso, você tem que ter todo um gosto, um entendimento, e coisa que não está nem no teu consciente, né? Que nem a Cristal falando, dela acordar, sei lá, de madrugada, e tudo escuro, e death metal, satan metal, sei lá que metal. Quer dizer, normalmente, se eu acordo, tem um cidadão escutando isso de madrugada, eu chamo o padre, mãe de santo,
É tudo, né, meu? Eu faço oração para os anjos, fraternidade branca, tudo, vem tudo que o bicho está pegando aqui. Mas Tem é umas isso. músicas, viu, que dá um medo. As músicas que ele estava ouvindo dá arrepio. Então, ele cria toda uma atmosfera para transmitir essa atmosfera para o quadrinho. Então, isso é uma preparação, é um estudo, é você ficar imerso no universo que você quer publicar. É possível. Exatamente, é. É entender o gênero e respeitar, né, Lauda? Não necessariamente só terror, mas comédia, aventura, ação, enfim, né? Se você quer fazer um quadrinho, sei lá, baile de terror, você quer que as pessoas tenham medo, eu não vou colocar, sei lá, um unicórnio colorido na história. Não, né? Depende. Unicórnio É bom você entender. carnívoro. Lembra até uma coisa que eu, na época da faculdade, quando paguei cinema, que é uma coisa, é você entender os gêneros, né? Entender o gênero e entender seus códigos e convenções. Então, no quadrinho, assim como no cinema, eu peguei algumas coisas do cinema para contar a história, né? Essa coisa, né, dos enquadramentos que o cinema também tem, o quadrinho também tem, né, que são irmãos ali, nesse sentido. Mas Brinca com Sensação, se você vê também, nenhuma das minhas obras, eu acho, recentes, tem uma onomatopeia. Eu acho que Tem não, não. eu acho que não funciona no terror. Assim, é uma opinião pessoal, né? Para mim, se eu colocar uma onomatopeia dentro de uma história de terror, ela vai ficar uma coisa meio, vai destoar da narrativa. Não sei. Para mim, É, como informação, como opinião pessoal, eu acho que não funciona. Então, assim, entender como é que o gênero funciona, não só no quadrinho, no cinema, mas entender ele em todos os seus aspectos, seja um terror mais sobrenatural, seja um terror mais com questões sociais, né, uma crítica, enfim, é você tentar compreender para aplicar o seu conhecimento naquela narrativa, né? E se as pessoas entenderem, beleza, se não conseguem compreender, então, assim, são questões de escolha narrativa, né, que a gente tem que fazer também, né, Lauro? na minha, eu tenho uma leitura, aí depois aqui na, na postagem do vídeo, né, eu deixo ali no histórico do vídeo ali, enfim, no YouTube ali, eu deixo os links ali e tal, e até para quem for adquirir teu trabalho pelo Catarse, ou entrar no site para adquirir teus HQ, porque tem essa questão que é muito pertinente, isso que você estava falando, de você respeitar o que você está fazendo, né? Entendeu? Então, e isso fica muito claro ali no que você está fazendo ali. É, não vou vai ser uma comparação que são coisas bem distintas, mas, por exemplo, assim como o Marcel, é perceptível que existe uma estranheza no trabalho dele ali, ele faz terror, e então, tem um negócio ali que você vê que ele faz parte daquele tipo de terror que ele quer contar, como no caso no teu, sabe? Então, isso é fundamental. Ô, Leandro, no cinema, cara, quem que é a influência? Olhar no cinema, desde aquela galera mais escrachadona, né, com Os o saudoso trash? agora, como o saudoso agora Stuart Gordon, mas, assim, me sinto muita influência Tem muita influência da geração mais recente também, como o Robert Eagles, de A Bruxa, o Farol agora, que saiu agora há pouco tempo. A Ari Aster, também, do Hereditário, Midsommar. Isso mais recentes. Mas aí eu vou para clássicos como Alfred Hitchcock, o Brian De Palma, o Ridley Scott, essa galera, digo a galera de fora, né? Mas aí você vai ter a galera. Italiano aí, o Mário Bava, você... Sim, Mário Bava, não posso Mário esquecer. Bava é foda, né? Dario Argento, né? Embora alguns elementos desses autores não estejam presentes nas minhas obras, mas elas fazem parte da confecção. Isso é inevitável. O que é mais forte para você, Leandro, de influência, esse quadrinho ou cinema? O teu tempero de quadrinho de terror? Eu acho que é até mais cinema, viu, Lauro? É. E é até curioso, porque eu assisto menos filme de terror do que a Cris. Ela assiste muito mais do que eu, Adoro assistir né? trash. Mas, mas eu vejo tudo, gosto de drama, gosto de drama, né? Eu gosto de tudo, gosto de arte, né? De cinema.
né? Não necessariamente só terror. Ela vê muito mais do que eu, assim, se você pegar, ela viu 10, eu vi 2. Mais terror, né? Embora tenha feito trabalhos como eu até mencionei aqui, se mostrei na verdade, mas é mais focado no terror. Mas eu acho que o cinema assim, ele influencia mais pelo fato de ver no cinema coisas que eu não vejo no quadrinho, né? Claro que a gente tem uma produção enorme, né? Tem coisa muito boa. Você tem coisas como Hellboy, que brinca com a ficção, com o terror, com Mignola. Você vai ter material aqui no Brasil mesmo, o pessoal tem Dudu Torres, material da Draco, que é um ator. A Calafrio, a Cripe, né, a ele, né, tem toda uma escola aí, né, que eu fui aos poucos eu fui trazendo para o meu repertório, né? E vai ter a honra de trabalhar com uma galera boa no VHS, né? A gente se conheceu, a gente só se conheceu da internet, né? Uma galera boa aí. Mas eu me sinto mais influenciado pelo cinema mesmo, assim, né? Do quadrinho eu quase não vejo. Por justamente, Ronaldo, pensar nisso. Eu não ver anos atrás no quadrinho uma coisa mais sutil, assim. Claro que tem muita coisa boa, né? Os nomes que eu citei são exemplos disso aí também. Mas eu acho que como eu tenho trabalhado um âmbito mais, trazer mais uma atmosfera específica, né? Uma imersão maior, eu acho que no cinema ele é um pouco mais fácil. Né? Ô, Leandro, Muito complicado você fazer isso no quadrinho, né? Porque a gente não tem o recurso do som, né? é, O recurso narrativo. eu entendo o que você fala. Tem coisa, por exemplo, eu sou muito fã do Sérgio Leone. Certo? E gosto muito do Era Uma Vez no Oeste. Acho que esse filme é um dos filmes de cabeceira. Esse filme é uma obra-prima, sabe? E assim, em tudo. E ali a música é fundamental aqui, né, naquele filme. O quadrinho, a gente precisava achar uma ferramenta que a gente agregasse como a música foi para o cinema, né? Enfim, mas cada um na sua. Vou fazer uma pergunta para os dois. O nosso tempo está quase, né? Se não ficar grande, os caras, pô, lá, o Vitor não. Às 5 horas que começou. O Cristal, o Leandro, que é o Leander, que é o seguinte, vocês estão fazendo agora, vocês estão começando a publicar há algum tempo, né, alguns anos. Se daqui a algum tempo você fala assim, eu quero fazer um negócio novo, eu não vou dar um tempo, não vou fazer mais. Não é que eu não vou fazer mais, eu vou dar um intervalo e não vou fazer um terror, vou fazer um quadrinho X. Por exemplo, eu tenho uma vontade de fazer uma história de amor, entendeu? É uma história de amor, que não tenha nem cama, que não tenha nada. É uma história de amor, comédia romântica, sabe aquelas coisas. Eu gosto muito do Harry Sally, aquela comédia antiga com o Billy Crystal. Eu acho os diálogos daquele filme maravilhosos. Então, assim, uma hora assim, Laura, o que você quer fazer? Eu queria fazer. O que vocês pensam em fazer? Primeiro, Leandro, vamos começar pelos. Eu vou ser indelicado, viu, Cristal? Não vou. As damas primeiro. Pra mim é direito iguais, não tem Tudo igual. O Leandro, o que você faz? Eu vou dar um tempo. O meu próximo vai ser. O que você faria? Olha, assim, eu Essa até. pegar com calça curta, né? É, total. assim, como eu já tinha feito coisas mais curtinhas, né? Fiz trabalho com a Miranda que foi um drama meio que histórico, né? Fiz as coisas mais recentes assim também. Né? E engraçado que eu não comecei como terror, eu comecei publicando uma história sobre a cidade onde a gente mora, que ela nem teve tanta repercussão, né? Eu até escrevi, fiz a parte do roteiro com mais 2 colegas. E foi uma história, né, da cidade, enfim. Terror mesmo só comecei em 2019 para valer, aliás, 2009 e seguiu adiante. Mas Lauda, assim, eu acho que se eu quisesse um quadrinho que eu queria fazer, ainda quero fazer futuramente, é um terror mais. Aliás, um terror não, uma putaria pesada. Uma coisa mais escrachada mesmo assim. Eu sinto essa necessidade de Nem fazer. eu sabia disso.
Como é que é, né? Depois vocês se entendem aí. Leandro, só para eu entender, verbete, momento Wikipedia, o que seria uma putaria pesada? Assim, Eu Não vou peguei fazer essa piada, também, né? não vou fazer piada politicamente incorreta que dá, né? Que dá. tá, tá. A, Assim, a explicação em si já é, né? Mas vamos lá. brincadeiras à parte, eu gostaria de fazer uma história erótica, assim, com... não uma coisa escrachada demais, assim, né? É uma coisa mais sutil. Eu acho que aqui a Cris e a Larissa estão fazendo, né? Vão lançar esse ano. Ela conversa muito com o que eu penso em fazer futuramente também, assim. Não sei se isso vai acontecer, mas acho que um terror, uma história erótica, eu gostaria de fazer. E também outra que uma coisa que eu sempre gosto, tanto no cinema como nos quadrinhos, é ficção científica. Então, né, já tem até coisa em andamento agora, coisas curtinhas É. para essa tecnologia que a Cris mencionou, né, o Universo Zero, tem história que eu escrevi. E também com o Edgar Franco. Fiz um trabalho com o Edgar Franco, né, que está nos seus últimos momentos aí, já, que é uma ficção científica com a pegada ali com questões ambientais. A gente fez em 2018, né, eu desenhei a história de 2018, eu fui coautor com ele, e ele fez o roteiro. Ele está nessa parte agora do projeto gráfico, fazendo a parte de extras dele. Então, assim, é um gênero que não tem nada a ver com o terror, assim, é bem diferente mesmo, assim. Foi um prazer fazer esse trabalho com o Edgar. Mas quero fazer realmente, assim, mais para frente um pouquinho, uma ficção científica ou uma história de cunho mais erótico. Acho que, claro que pode ter picadas ali, mas não vai ser a coisa, né? E você, Cristal? Eu já pensei em fazer alguma HQ sobre história, né? Histórias brasileiras, alguma coisa História. história mesmo. Eu me interesso muito por história, principalmente história da arte. Pensei em contar alguma história assim, sobre a história da arte brasileira, alguma coisa do tipo. Porque eu aceitei o desafio de fazer uma HQ de sci-fi, né? Curtinha, 8 páginas. Nunca tinha feito nada do tipo. Estou gostando bastante. E agora fazer isso com Larissa, né? Essa HQ erótica. Terror e erotismo. Mas futuramente eu penso em fazer alguma coisa relacionada à história da arte brasileira na HQ. E você, Laura, o que é a vida? Oi? E você, o que é a vida? Qual o seu gênero? Não, ontem eu tava com a minha esposa. Ontem não, acho que foi domingo. A gente estava vendo televisão, estava vendo aquele Provocações, né? É Com muito bom. com o Marcelo Taz, não é o com ele entrevistando a Cláudia Raia. E eu falei, Ai, pô, meu mas pai. eu falei, não é a mesma coisa da época do Abu Janra, né? Que ele tinha É, aquela coisa, o que é a vida? Aí o cara falava, ele repetia, né? Mas o que é a vida? você dá medo quando a Pujana fazer essa pergunta, meu amigo. Mas agora, mas é isso aí mesmo. Agora, Laura, agora me veio essa questão essa brincadeirinha agora com o que é a vida. Me veio a lembrança concreta e real. Aliás, a gente está vivendo isso, na verdade. Né, essa coisa da quarentena, né? As possibilidades aí de eventos futuros para esse ano, eu acho que quase zero. Né? Eu acho muito difícil ter um evento grande, né? A gente tem aí CCXP, FIC, né? Entre outros, Perifacom. Aqui na região para onde a gente mora também todos foram cancelados também, aliás, adiados, né? Aliás, eu curso HQ, que é muito bom. Sertão HQ, HQPB. Em tempos de quarentena, assim, a gente estava vendo uma situação terrível, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui parece que é pior, né? Em função de títulos governantes, dos governantes, né? A gente sabe disso. E, assim, eu penso que a cena é de a gente se adaptar. Assim, a gente não sabe como é que vai ser essa questão do mercado de quadrinhos no mundo, né? A cena forte aqui no Brasil, né? A gente sabe que muitos autores, estava até lendo uma matéria essa semana, um texto do Ramon Vitral, no Itaú, sobre alguns autores, até o Wagner William, né? Que é daqui também, comentando sobre esse cenário de incerteza que a gente tem agora, né? A gente não sabe se vai ter evento. Muitos autores, você estava comentando com a Cris antes de o papo começar, sobre alguns autores que estão bem assim, desmotivados, né? Deprimidos, né? Também. Não estão conseguindo achar um momento de se encaixar nesse meio. Isso é natural, totalmente natural. Assim, eu até agora não tive esse baque, assim, eu pensei, Mas né? você passa mais tempo em casa, você produz em casa, né?
A pessoa está aqui fazendo uma pintura e de repente, vendi, já recebi, vou só mandar agora. Mas sim, mas eu trabalhei muito tempo, né? Casa. Eu trabalhei muito tempo no hospital, né? Eu trabalhei quase 3 anos no hospital regional. Né? Eu trabalhava na rouparia no hospital, então assim, eu fazia arte, produzia, escrevia, desenhava, né? Mas eu trabalhava, tinha outra rotina, trabalhava 12 horas. Ainda bem que eu saí, porque agora seria mais complicado nesse meio aí, pandêmico, né? Uhum. Mas assim, sua opinião, o que você acha assim do cenário atual, da gente, sei lá, acho que o meio, né, o meio do quadrinhos no geral, aliás, de publicações, né, o meio de entretenimento, acho que vai sofrer, está sofrendo já um impacto muito forte. Eu vejo como quadrinista, como autor, a possibilidade de se manter firme, de não desanimar, né, eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que se manter, né, tem que pagar conta, tem que se organizar, tem que manter até a nossa base de leitores, que cresce, sempre cresce, isso é legal, ou tentar que isso fique vivo, né, que não esmoreça. Eu acho que como autores a gente tem que trazer essa mensagem também de animar mais a galera, né? Exatamente, essa é a função. Acho que agora, cada vez mais, que a função do artista, né, daquele que cada um dentro da sua função, né, mas aquele que sobe em cima do palco e fica fazendo gracinha, vamos dizer, entre aspas, né, para entreter o público e animar, é cada vez mais a nossa função, né? Na verdade, na minha leitura, viu, Leandro, a gente nunca teve bem. A história da produção do quadrinho no Brasil não é um negócio de falar, olha, era lindo. É bom. Não, você entendeu? Você tem ali, o pessoal fala ali de um período, tá, mas nunca foi uma constante. No meio dos anos 2000 para cá, que a coisa deu uma firmada e subida. Mas mesmo assim é difícil, sabe? Às vezes a pessoa fala, fulano, fulano, enfim, já tem um tempo. É mais fácil não. Cada trabalho que você faz quando você vai começar um novo e vai pensar como lançar, é um processo. Né? Então não é essa a questão. Mas não pode desanimar, sabe? A gente está, na verdade, numa fase, né, tirando essa questão perturbadora da doença, né, do vírus aí, a gente está achando um outro meio, né? É um outro meio, sabe? Eu falo, por exemplo, no meu caso, curiosamente, esse ano de 2020, eu tinha me posto participar o mínimo de evento. Talvez eu participasse do FIC, talvez da Bienal, se ambos não me convidassem, né? Que aí é diferente, se eu fosse com participação e tal. E o CCXP, onde eu lançaria um trabalho que eu lancei no começo do ano, que eu fiz com o Lilo, em parceria, foi lançado com um grupo fechado, aí seria uma edição para público. Eu acho que não vai acontecer. Então, assim... Eu acho que você divulgou no vídeo anterior também, né? Um álbum bonito. Um bitelo, como se diz. Né? E aí, qual que era a ideia? Era buscar outros meios, entendeu? Pensar outros meios. Quer dizer, no final das contas, o tempo acabou, a situação que o mundo entrou acabou mostrando isso. Então, a gente tem que achar meios, não pode desanimar. É difícil, né? Nós somos humanos, então, sabe, a gente vê o caso que ela deixou isso público, né, da Larissa, que estava depressiva tal, mas ela agora postou hoje, inclusive, um negócio falando que cantou para subir. Tem que ser, faz parte, né? Faz parte. Ser artista, né? Parece bobagem, mas envolve uma porrada de coisas, entendeu? Sim, muita coisa. Não é assim uma coisa pensada de uma hora para outra, não. É muito tempo, né? É pesquisa, é tentar mais, erguer a cabeça, né? Tentar as coisas funcionam, tal, não sei o quê, né? É complicado. Inclusive, por exemplo, o que eu tenho, só para fechar, se nossa conversa vai até amanhã, o povo xinga, né? Leandro, por exemplo, a minha campanha no Catarse, o do Jean Danton, né, que é roteirista e tal, escritor, pesquisador,
que elas foram para o ar e um pouquinho depois veio a pandemia. Mas, quer dizer, ela não pensamos nisso, né? Pelo menos no caso do Jean. Não sei se teve mais gente, pelo menos que eu conheço. Conversando... Ícaro foi do mesmo modo. Ícaro foi assim também. O Ícaro, Então, mas rolou normal, não se pegou meta, mas deu tudo bem e tal. Agora, você tem, por exemplo, um amigo meu, um rapaz aí jovem, que é o Bruno, ele está esperando um pouco para pôr a campanha no Catarse, e o que nem você pôs uma campanha hoje, né? Quer dizer, sabe, por exemplo, eu vi ontem uma notícia falando que a Marvel, acho que esse mês, maio, junho, vai voltar a publicar material inédito. Estão falando da Marvel, que é da Disney, né? Mas eu falo numa questão assim, a gente precisa ir adiante, né? A gente não pode parar, né? Quer dizer, a gente tem que ir adiante. Você está trabalhando com o teu livro novo, um sistema de pré-venda, né? Quer dizer, sim. Vamos aí, vamos o tempo que você está fazendo a campanha, vamos adiante, né? Tem que ter. Foi até uma coisa, Lauda, que quando eu comecei a produzir o quadrinho, né, foi antes da própria da viagem a São Paulo, a Comic Con, a Butantan. Eu comecei meados de setembro, outubro, a produzir o quadrinho. Conversei com a editora assim, vamos fazer um catarse, beleza. E a gente não tinha uma data estipulada ainda, só janeiro que a gente começou a organizar isso, montar um cronograma, né, para 2020. E quando ela mandou a proposta, nós vamos fazer para abril. Se não me engano, era início de abril, a campanha inicial era essa. Mas aí a pandemia, acho que já tinha começado há pouco tempo e eu já estava preocupado, né? Mas olha, Natália, se a gente quiser, né, se vocês quiserem, a gente pode adiar a campanha um pouco para frente. Tem a questão aí econômica, né? A galera tá meio complicada, né? Tá tentando se manter, né? Pagar as contas, saúde, né? Comprar remédio. E a gente sabe que, assim, a gente trabalha com arte, infelizmente, assim, né? É outro... A gente tem que ainda, acho que tem até comentado em um dos vídeos, que a gente precisa mostrar que arte, né, é importante para o... É importante. É terrível, né? No Brasil... Então eu falei com o editor, não, vamos fazer essa campanha, agora segurar um pouquinho para maio, a gente lança. Mas ainda fiquei assim, meio com o pé atrás, vamos fazer. Você já tem uma base de público legal, você tem leitores que acompanham o seu trabalho também, né? A editora também já tem, então assim, a gente vai se jogar. Quando a campanha, anteontem, já tinha gente lá no Instagram perguntando, e aí, vai ter amanhã mesmo a campanha, vai começar, né? Eu já vou apoiar. E quando eu acordei hoje, já estava com 10% de campanha em 1h30, 2 horas. Ótimo. Já estava assim, então acho que vai rolar. Ou seja, trabalho de formiguinha, né? E fazia um tempo que eles vinham falando sobre esse trabalho, que eles iam publicar no Catarse, mostrando arte, chamando a galera. Então, é você saber vender o seu trabalho também. É muito importante. Você produzir e saber falar sobre o seu trabalho, o quanto ele é importante, o quanto é bom. Não adianta ficar, hoje em dia, né, com tanto de rede social que tem aí, não adianta ficar muito lastimando, porque tal jornalista, tal site não fala do meu trabalho, não olha, não adianta. Por mais que seja uma verdade, mas você vai fazer o quê? Faz o teu ali e vamos adiante, né? Meninos, segura aí, eu vou agradecer você, mas não, peraí, calma, fiquem. Eu vou só fechar aqui, obrigado, viu, Leandro, Cristal, Leander Moura, Cristal, obrigado aí, e ficou muito bacana. Deixa eu só fechar e a gente fala em off. Ficou longo, ficou quase 2 horas, hein, Laudo? Laudo, obrigado aí também, viu? Nós que agradecemos o papo geral. Foi uma honra ter recebido o convite, né? Eu que agradeço a honra e o tempo de vocês. Né?